destinado a ser apontado como alguém do mal? Talvez um fator relevante para a cultura de tal preconceito seja o de que outras religiões condenem aqueles que ousam negar a existência de Deus. Em um país crente como o Brasil, é difícil imaginar uma vida sem Deus. Entretanto, existem países em que essa possibilidade é uma realidade. A Suécia é o país recordista em número de ateus. 85% da população do país não acredita em Deus. Os suecos aprendem sobre cada uma das religiões na escola e são livres para escolher seguir ou não uma delas. E isso se repete na maioria dos países com alto índice de ateísmo. Daniel, a gente viu aqui nesse resumo que 13%, segundo a pesquisa, né, das pessoas que foram pesquisadas, passaram suas informações sobre quem votaria para presidente, que não votariam num ateu. Você acha que isso é um grande preconceito e mais do que isso? Não é misturar religião com política, que são coisas completamente diferentes? Eu volto já, você já me diz, tá? Discussão nossa. Um minutinho. É pra gente fazer a pergunta pra eles. Se cada um falar o que acha sobre o ateísmo, aí, então um pouquinho só. Aí fica difícil, porque a gente não vai entender o que é. Obrigado. O que pensa um ateu. A gente. Desculpe. Não, sim. Eu entendo a sua colocação, mas senão ninguém consegue perguntar, cada um vai falar sobre a sua religião. Então, pergunta de cada um pro Daniel. Conversando com a Guimarães, que pergunta você tem pro Daniel? Visto tudo que você já falou. Dentro desse posicionamento da energia, né? Ele acredita na força da natureza, acredita na força desse universo que nos rodeia. E essa força influencia a sua vida, a vida da sua família, a nossa família? Não. Eu uso a palavra crença. Claro, você pode dizer, eu creio que o ônibus vai passar daqui a pouco. Mas estamos falando de crença no sentido religioso. Não tenho nenhum tipo de crença místico-religiosa. E no que diz respeito à natureza, as 4 forças básicas, eu não acredito nelas, eu as conheço, eu posso verificá-las, comprovar em laboratório. Né? Não há nenhum tipo de crença do tipo místico-religioso aí. Eu sei que existem as marés, posso explicar e posso botar tudo isso numa equação e posso comprovar acima de tudo. Que é uma coisa que eu vejo que nas religiões elas nunca conseguem fazer. Essa que é a grande diferença. Não há crença, não há nenhuma divindade, não há alguém para quem se possa orar, não há nenhuma entidade com a qual você possa falar, não há ninguém que escute os seus pensamentos, não há ninguém para te punir especialmente. Eu acho que nós discordamos de todas as maneiras, não há como dizer que nós concordamos. Sim, eu vejo as forças da natureza, mas eu as compreendo, eu as noto e as comprovo. Eu não creio nelas. Pode perguntar, Rabino. Nel, minha pergunta é a seguinte: como uma pessoa que acredita em Deus, eu vejo que a minha fé em Deus, ela não é linear. Tem momentos que eu acredito mais e tem momentos que eu acredito menos. As coisas que acontecem ao meu redor impactam a minha fé, às vezes de maneira positiva e às vezes de maneira negativa. Minha pergunta para você, Daniel, é se às vezes você descrê mais e às vezes você descrê menos. Se existe de verdade a ideia do ateu, graças a Deus. Excelente pergunta. Eu acho que a sua posição é a primeira vez que eu escuto um religioso falar isso com clareza, porque os religiosos gostam de dizer que a fé deles é inabalável. Eu sempre achei isso difícil de crer pela primeira vez. Eu acho que o senhor foi mais sincero do que os outros religiosos com quem eu conversei a respeito. A minha posição não necessariamente reflete a dos demais ateus, mas a minha prática pessoal é de que não há momentos em que eu penso e digo: nossa, deve ter uma entidade sobrenatural, onipotente, onisciente, porque não. A comparação que a gente faz, tem gente que acha que é desrespeitosa, mas eu acho que é uma das poucas maneiras que o leigo tem para entender de maneira completa o que é o ateísmo, é como o Papai Noel. Depois que você percebe que é só alguém com uma barba, ninguém num shopping com barba vai te convencer. Você não vai passar dúvida nunca mais, depois que você percebeu que não é nada daquilo, entendeu? É só uma mitologia. Então, no dia a dia, eu não posso dizer que eu tenho mais fé nem menos fé, ou que de vez em quando surge a dúvida sobre o meu ateísmo. No meu caso, pelo menos, não. Mas se nota, isso eu vejo lá na nossa fanpage do Facebook, com muitas pessoas que relatam o seu tempo de desconversão. Existe um período em que as pessoas passam de crentes a descrentes, em que elas ainda ficam oscilando entre uma coisa e outra,
e gradualmente o caminho usual é passar da religião ao agnosticismo e do agnosticismo ao ateísmo. Mas para quem é ateísta, quando se morre, vai para onde? A gente tem alma. Essa alma fica onde? O que acontece? Calma, muitas perguntas, uma de cada vez. Morri, para onde eu vou? Então, quando você pega o seu computador, o sistema operacional dele está lá no HD. Mas ele não pensa que nem eu penso. Se eu não, Talvez até melhor. Não sei não. Se eu não coloco as informações, ele não tem validade nenhuma. Se você passar a vida inteira trancada dentro de uma caixa preta, você também não vai conseguir fazer nada, nunca. Se você nascer... É interessante essas colocações do deixa eu Daniel. responder. Deixa eu Como ele coloca, talvez, pastor, ou... minha vez. Bom, o senhor teve a sua. Veja, para onde vai o sistema operacional quando a gente pega o computador e quebra? Será que o Windows vai para o céu dos sistemas operacionais? Não, ele deixa de funcionar. Ele não vai para lugar nenhum. Uma máquina que funciona, quando você estraga, deixa de funcionar. É isso que acontece conosco. Aliás, a questão que você colocou é excelente, porque no mundo moderno, essa eu acho que é a mais forte dicotomia que as pessoas têm entre religião e conhecimento científico. Não é de hoje nem de ontem que todo mundo já sabe que o nosso eu está no cérebro. Né? Não é uma alma que nos comanda. E as pessoas sabem disso no dia a dia. Quando você toma bebida, será que a sua alma fica meio grogue e começa a falar obscenidades que não faria? Né? Será que a alma passa a ser menos moral quando você está com álcool na cabeça? Claro que não. Por quê? Porque quem está comandando é o seu cérebro. Quando o álcool influencia o cérebro, você está todo influenciado. A alma não existe. Assim como acontece com Parkinson e Alzheimer, quem está em casa, não reconheço meu pai, não reconheço minha mãe, praticamente perdi para a doença. Eu também tive parentes que eu perdi para essa doença, são terríveis. A pessoa perde não só a memória, como perde o trato social com os parentes, né? Fica outra pessoa. O que aconteceu com a alma? Não existe alma, é o cérebro dessa pessoa, então, que é o centro operacional ela dela. Ela apaga e acaba. Exatamente. Pode perguntar, Afonso. Mas é uma pergunta que não quer calar. Daniel, no Espiritismo, nós acreditamos numa grande família universal. Nós votamos nos candidatos que atendam os anseios da população. Sejam eles evangélicos, sejam católicos, sejam militantes ou não militantes religiosos, nós votamos nele porque acreditamos na família universal. Nós acreditamos também que fora da caridade não há salvação. Nós não acreditamos que é a nossa crença religiosa que nos abre as portas dos céus. Nós acreditamos que o que abre as portas para a felicidade é a prática do bem e do amor. Eu pergunto a você nesse instante, o que é o bem para você que é um ateu, que se identifica como um ateu? Excelente pergunta. Os filósofos têm tentado desvendar isso, não é de hoje, né? Daria para falar uma biblioteca inteira sobre esse assunto. Eu acho que, para juntar a questão do que é o bem com o ateísmo, eu acho que eu vou fazer isso com uma crítica. O que eu vejo de grande problema na moralidade religiosa é dissociar o que é o bem e o mal do bem-estar dos seres que podem sofrer, humanos e não humanos. Então, caso clássico, né? Por exemplo, a questão do aborto. Se não há ninguém que possa sofrer, quando você elimina uma célula, um óvulo fecundado por um espermatozoide, é uma célula só, ou 10 ou 100. Se não há ninguém que possa sofrer com isso, que mal há nisso? Então, a moral religiosa diz ver, o importante é dizer e fazer o que o Deus diz. Ele que tem que ficar feliz. O que os ateus dizem, não. O importante é você não fazer mal às pessoas que podem sofrer. Mas segundo alguns médicos... Isso é hedonismo. Mas segundo alguns médicos, e aí não se entra em religião, mas pela ciência, quando o feto já tem um certo tamanho, isso pode ser um mês, um pouco menos até, quando se faz um aborto, existe sim um sofrimento daquela... Pode falar. A partir dos 3 meses. Existe um sofrimento, quer dizer, por menor que seja aquele ser, quando se retira, ele sofre. Então aí... Aí sim, aí eu posso concordar com você. Mas é preciso, para haver sofrimento, é preciso haver sistema nervoso. Então, essa questão deixa claro a diferença, a dicotomia entre o pensamento
teísta e não teísta é que o teísta está preocupado em agradar uma divindade. Se os humanos tiverem que sofrer por causa disso, Daniel... Para o nosso telespectador entender uma simbologia que ele criou aqui. Eu queria saber em que momento da sua vida você tirou a barba do Papai Noel. Olha, eu gostaria de ter essa lembrança. Porque a simbologia nos remete a uma situação criada comercialmente. Tem um histórico religioso, que é o Natal, a figura Papai Noel é uma questão comercial, e a criança, ela foi induzida a acreditar no Papai Noel, que traz o presente. E aí, em um determinado momento, a criança cresce, ela percebe que aquilo não é. Ou então o Papai Noel trouxe presente porque não foi boazinha. Porque não foi boazinha e tal. Em que momento da sua vida você tirou a barba do Papai Noel, mas não o Papai Noel figurativo que nós conhecemos, mas o Papai Noel da analogia que você fez em ter fé e não ter fé? Em que momento? Como que você parou na tua vida e chegou e falou assim: ah, Deus realmente não existe porque tirei a barba dele. Você tirou a máscara. Como é que você tirou essa máscara? A imensa parte dos ateus viveu grande parte da sua vida como religioso, porque, lamentavelmente, a maior parte dos pais, pelo menos aqui num país como o Brasil, insiste em não dar liberdade de pensamento para os seus filhos, e os filhos mal sabem falar e eles já estão rezando. Eu tive a imensa sorte de não ter sido doutrinado religiosamente pelos meus pais. Eu tive a imensa sorte de começar a ler muito cedo, sendo ensinado por eles, ter completa liberdade de leitura e de pensamento. E quando tentaram me doutrinar numa escola religiosa, já era tarde demais, eu já pensava sozinha. Eu costumo dizer que religião... Mas isso não é uma regra, coisa, né? Não é uma regra, é só uma exceção. regra, porque minha mãe é religiosa. Sabe o que é uma regra? Eu tenho 8 filhos. Meus irmãos não Kátia, acreditam em nada. eu tenho 8 filhos, eu sou sacerdote, eu sou um bandista há 35 anos, né? E eu tenho só dois filhos meus que frequentam comigo por opção. Eu tenho 2 filhos meus que apesar de não participar ativamente de religião nenhuma, eles se dizem católicos, né? Porque de vez em quando ele vai na igreja católica e tal. Entendeu? E eu tenho uma filha que ela vai na igreja evangélica, é uma filha mais nova, porque as amiguinhas dela são evangélicas da escola, e quando chega domingo, eu vou com as minhas amigas. Então ela está indo porque ela quer ir com as amigas, não é porque ela é evangélica. Quer dizer, é um respeito. É uma liberdade que eu dou, para não induzir. Mas eu vejo que hoje na sociedade, essa questão que você coloca, você está nos remetendo há 30 anos atrás, quando nós éramos crianças, e que nós tínhamos que ir para a igreja, nós tínhamos que fazer a primeira comunhão, aquela coisa toda. Só que há mais de 20 anos, essa geração que casou há 20 anos para cá, não tem isso mais. Entendeu? Ela não tem essa questão. Não tanto. Não tem. Entendeu? Mas aí, em cima disso, também, seu filho vira um evangélico ou vira um umbandista? Qual é o seu posicionamento? Liberdade total. Você vai respeitar a vontade dele. Claro, meu filho, minha filha pode ser homossexual, pode ser umbandista, pode ser o que for. Eu estou tentando criar a minha filha para que ela saiba distinguir a verdade da falsidade. É completamente diferente do ensino religioso. O ensino religioso senta aqui, eu vou te contar qual é a verdade. Nenhum religioso faz isso. Mas na sua verdade a religião é falsa? Aqui, eu vou te... Mas na sua verdade a religião não é falsa? Senta aqui, eu vou tentar te ensinar a distinguir verdade de falsidade. Daniel, deixa eu fazer a minha pergunta agora. É muito interessante esse debate, inclusive para analisar a questão epistemológica, né, do Daniel, que epistemologia é a teoria do conhecimento. Ele já citou aqui que ele não crê em Deus, salvo ter entendido errado, por conta de colocar, não se provar dentro da teoria do conhecimento, seja ela no empirismo, de qualquer forma, a existência de Deus, não é isso? Não só provas, como verificação. Inclusive, quase fez uma defesa do aborto, no sentido se o aborto não prejudicar quem quer que seja, ele defende esse postulado, que dentro do cristianismo isso é uma aberração. Uma lamentável. Nem sempre foi. Uma aberração, uma aberração, inclusive. A minha pergunta é o seguinte, é uma questão de ciência. Eu estudo a Bíblia há quase 30 anos e vi a Bíblia dizer que o Estado de Israel nasceria num dia, e vi a Bíblia dizer, antes de Galileu Galilei, que Deus se assenta sobre a redondeza da terra, mostrando que o nosso sistema não é geocêntrico e sim heliocêntrico. A pergunta é, quais são os fundamentos, Daniel,
científicos, laboratoriais, para provar que Deus não existe. Porque a cada minuto aparece buraco de minhoca, aparece uma questão de física quântica. Quais são? Ou é uma... Porque eu sou cristão por convicção. Creio que a palavra de Deus é verdadeira. E a minha fé se transforma em experiência quando ele mudou a minha vida. Então, isso é uma questão empírica minha. Não é uma questão pessoal. Qual é a questão laboratorial que você pode provar que Deus não existe? Meu amigo Daniel. Eu acho que essa é a questão que a maior parte das pessoas que não tem contato com o ateísmo tem muita dificuldade de entender. Tem muitas maneiras de tentar mostrar isso. A que eu acho mais interessante, mais impactante, mas requer um pouco de reflexão, é a seguinte. Eu costumo dizer, como vários outros ateus, que somos todos ateus. Todos. Somos todos ateus. Com relação a praticamente todos os deuses conhecidos. Pega uma lista de deuses, são milhares. O senhor é ateu com relação a Amon-Ra, com relação a Tupã, com relação a Yara. Pega uma lista de deuses, o senhor nem sabe qual tá lá na lista, mas o senhor diz, olha, eu não acredito, ele não existe. Os ateus só vão um deus além. Eu digo, bom, esse deus do judaico-cristianismo, ou Deus do espiritismo, ou seja que Deus for, esse então também o ateísmo é uma religião. Ao contrário. Só para é uma entender. religião ao contrário. Enquanto nós acreditamos em Deus, deixa eu só entender. A religião dele resposta, é fazer por onde não acreditar. Não, mas deixa eu só entender a resposta do Daniel, porque é o seguinte, olha. Eu fiz filosofia um pouquinho, e no meu entendimento, o ateísmo depende de outra linha de pensamento para existir. Porque, na verdade, a psicologia já prova que o ser humano é tendência do ser humano a religião. Tem uma frase em latim, mysterium tremendum et fascinans, quer dizer, um mistério que me fascina. Então, o homem tem fascinação, seja ela por qual religião que for. Necessidade de ter uma religião. Então, a minha pergunta é científica mesmo. Não, eu gostaria que você me desse um dado científico e não uma opinião. Não, isso não são opiniões. Existe um dado científico que possa catalogar, não existe Deus por conta desta e desta fórmula equacional. Não se faz isso em fórmulas, como o senhor sabe. O que existe existem pessoas, muitas pessoas no mundo, que são os teístas, que dizem, existe um Deus. Ou existem vários deuses, seja o que for. O que o ateu pega e diz bom, muito bem, esta é a sua afirmação. De que maneira você pode me mostrar que você está certo? Existe uma coisa chamada ônus da prova. A quem cabe o ônus da prova? O ônus da prova cabe a quem diz que certa coisa existe. Quer dizer, a ciência não consegue provar que Deus exista. Portanto, você pode dizer que ele não existe. Justamente. A ciência ou qualquer o ônus da prova, isso é uma questão... É uma questão jurídica. Mas a recíproca é verdadeira. Mas a recíproca é verdadeira. Você está dentro dessa mesma analogia. Entendeu? Você está dizendo que quem diz prova... Tem que provar. Tem que provar. Como é que você prova? Da existência. É recíproco. Não é isso que eu quero... Se você fala que Deus não existe, eu quero que você prove para mim que ele não existe. Mas você prova para mim que Papai Noel não existe? Não, eu não provo que Papai Noel não existe. Exatamente. Não, pera um pouquinho. Eu não provo que Papai Noel existe. E nem provo que Deus existe. Nas religiões remanescentes atuais, nenhuma delas prega de uma forma a provar que Deus existe. Ela diz para você sentir Deus dentro de você. Mas aí você tem que sentir. Você tem que sentir. E como é que você vai sentir? É quando você tem um posicionamento em concordância com algumas cobranças que a religião faz, para que você possa entrar em sintonia, em vibração, em energia que você não sente. Entendeu? Mas você sente energia, sabe? É que você dá outros nomes. Eu entendo isso. Eu não estou faltando com respeito. Eu só estou tentando dizer assim. Só para pergunta, seja objetivo. É difícil. Deixa eu só. Ninguém pergunta, a gente tem que construir uma conta. Mas a minha resposta. Só um minutinho. A minha resposta, eu quero só. E nem vou tomar mais tempo, porque no meu entendimento você não vai responder isso. Porque a questão do ônus da prova, que você citou, então eu vou dar o ônus da prova da minha fé. Da minha fé. A Bíblia tem alguns milhares de anos, como você sabe. A primeira pergunta que você me fez quando eu fui sabatinado foi sobre Bíblia, e não sobre física quântica. Então, eu estou te perguntando no seu terreno, sobre a questão epistemológica. Você disse que não pode, não consegue. Quem tem que provar
é quem está afirmando que existe. Exatamente. Pois bem, existem interpretações por inferência e referência. A minha Bíblia, há muitos anos atrás, chamou um camarada pelo nome antes dele nascer. Está lá no Antigo Testamento. Emanuel. Chamou Chamou de Emanuel. Não. Chamou um rei, Ciro, pelo nome, antes dele nascer. E aí? A Bíblia mostra que o Estado de Israel, lá na época de Isaías, 600 anos antes de Cristo, nasceria num dia só, e Deus usou um homem chamado Oswaldo Aranha. Então, não é a cintura de Nostradamus, é a palavra de Deus. Eu digo, pelo cumprimento das Escrituras, eu creio que Deus existe. Me mostra, pelo cumprimento do que você diz que Deus não existe. Então, não há cumprimento. Então, eu fico com a Bíblia. Tudo bem, Fico com a Bíblia direito. Sagrada. O que eu quero mostrar é que, primeiro, é impossível a prova da inexistência. O senhor não prova que nenhum dos outros deuses no qual o senhor acredita não existem, assim como não prova que Papai Noel não existe. Nunca Mas você ninguém concorda vai que é uma provar falácia dizer que todo mundo nasce ateu? Nascer ateu? Mudamos de A psicologia... Não vamos Você é casado? uma coisa Você é de casado? Uma coisa de cada vez. Eu não sei. Uma coisa de cada vez. Isso, você vai Já entender. chegamos lá. Só um minutinho, assim- mas Afonso está tentando perguntar uns 20 minutos. E também o Ramiro Michel, mas eles não têm chance. Mas tá bom o debate hoje. Tá bom, só vocês dois, né? Daniel, com todo respeito, eu não venho aqui Sempre. nem pessoalmente e nem em nome de nenhuma religião, eu não tenho autoridade para isso, mas eu venho assim como alguém que tem simpatia por você como pessoa, que é um homem do bem. Daniel, me diga uma coisa, será que o que acontece com muitos ateus em relação à religião não é, me perdoe a palavra, não é uma repulsa a rituais, a adereços, a liturgias, a um excesso de manifestação, de exploração propriamente da religião, que vai afastando essas pessoas da religião por força do desencanto da exploração do nome de um Deus, e que talvez essas pessoas pensam assim, se Deus se deixa levar por esses exploradores, eu fico com ele. Você acha que esse é um componente do ateísmo que se manifesta em você, catalisador, nesse instante? Olha, os componentes que levam as pessoas ao ateísmo são realmente muitos. Eu acho que sem dúvida dá para citar esse como um deles, mas não sei se é predominante. Eu já vi muitos depoimentos de pessoas que se afastaram da religião e não sei se dá para traçar um elo comum. A gente vê muitas coisas, como, por exemplo, a alegada bondade dos religiosos, né, que os futuros ateus veem com muita clareza. Esse é um dos pontos que pega nevralgicamente para as pessoas começarem a refletir. Mas talvez de maneira geral, para tentar achar um ponto, eu diria a questão do questionamento, né? Você fazer questões para as quais você não encontra respostas plausíveis e, talvez acima de tudo, buscar as evidências, né? Buscar as evidências, né? Se a Bíblia prova a existência de um Deus, então os quadrinhos provam a existência do Homem-Aranha. Se essas são as melhores provas que os religiosos têm... Fique à vontade então, para fazer um altar ao Homem-Aranha, Daniel. Eu vou fazer, deboches à parte, olha, questão, né? deboches à parte, eu vou adorar o Deus que criou essa porque eu não posso permitir que a pessoa deboche da nossa fé assim. Só um minutinho, pastor, olha, aqui quando a gente faz a sabatina, tá no centro, assim como o senhor já esteve no centro, Pai Guimarães, quem está no centro vai responder o que ele acha. Se depois responder o que eu acho, o que você acha, então não faz sentido ele estar aqui. E essa é uma oportunidade que a gente tem para a gente entender o que é o ateísmo. A gente pode não concordar. Então, a gente só um pode dizer... pastor, só um minutinho. Assim como quando o senhor esteve lá, a gente também fez com que os outros respeitassem a sua opinião. Por mais que ele faça, não acredito que ele pensa nisso. É o seu direito. Então, eu só queria pedir para que todos respeitem. A gente pode discordar, mas respeitar, a gente tem que respeitar a opinião. Dele? Só um minutinho, nós vamos para o intervalo para acalmar então os ânimos, a aguinha com açúcar geral. A gente vai discordar dele agora. Calma. Não, só porque senão fica muito... Camarada Daniel, o Deus aqui eu sirvo, o Homem-Aranha. Não, mas... Hoje, na nossa sabatina, Daniel Sotomayor, ele que é ateu, a gente está tentando entender um pouco do ateísmo. Eu digo tentando, gente, porque se é difícil a gente tentar entender uma religião, quando a gente tem um pensamento contrário, quem dirá a falta de religião? Então, é claro que esse é o primeiro passo para a gente tentar compreender, por isso que eu pedi respeito de todos aqui, porque todos aqui têm opiniões completamente diferentes, alguns pontos e outros bem parecidos. Em relação ao Daniel, todos muito contrários. Então,
é mais fácil que os ânimos se aqueçam quando a gente tem algo assim tão diferente do que a gente pensa. Pode perguntar. Na verdade, eu vou fazer uma colocação, senhor e senhora que está nos assistindo aqui. Existe no direito, na verdade, na retórica, algo chamado argumentum ad hominem. Isso é, você não tem argumentação para defender sua posição, então você centra ou debocha da pessoa ou daquilo que ela está dizendo. Eu tenho acompanhado a TEA, que é o site do Daniel, e as discussões, eles, na verdade, debocham daquilo que nós acreditamos. Eu tenho respeitado e vim aqui com o espírito e o ânimo aberto para respeitar o Daniel, conversamos ali, mas eu não posso, senhor e senhora telespectador, permitir que comparem a história em quadrinhos ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele que mudou a minha vida, mudou a minha história. Portanto, eu coloco aqui meu repúdio. Ele pode não acreditar, até agora não respondeu a minha pergunta com questões científicas de provar que Deus não existe. Esse Deus que ele diz que não existir, um dia ele vai encontrar na eternidade para dar conta da sua alma. A religião sempre faz ameaças. Prossiga. Rabino, por favor, pode fazer a sua pergunta. Eu acredito, Daniel, que a religião não pode ser um fim em si mesmo, né? Então, para mim, o judaísmo é a fonte de força, inspiração e criatividade para ser uma pessoa melhor. E na medida que eu posso me tornar uma pessoa melhor, então eu posso contribuir mais para o aprimoramento do universo, para uma sociedade mais justa, mais sustentável, mais equilibrada. Eu gostaria de saber qual é para você a fonte, a inspiração que te leva a fazer o bem. Excelente pergunta. Os ateus, como eu, gostam de lembrar que fazer o bem por medo de uma punição não é mérito nenhum. Os religiosos, particularmente os cristãos, costumam dizer: você tem que temer a Deus e a pessoa faz o bem. Isso aí é estado policial, isso aí é dizer que o sujeito é um canalha e precisa de alguém vigiando para ele ter medo. O ateu, obviamente, não tem isso. O ateu que faz o bem, e são a imensa maioria, como os números mostram, né, as cadeias estão cheias de cristãos. O terceiro mundo está cheio de cristãos. Fazer o bem não depende disso, nunca vem disso. Vem, eu acho que o componente essencial se chama empatia. É sentir o que o outro sente. Quando o outro sente dor, isso me dói. Quando o outro está feliz, isso me alegra. Que é um sentimento que ocorre em grande parte das pessoas naturalmente. Você bota um bebê chorando numa sala de bebês, os outros vão começar a chorar, e os adultos também. Né? O sofrimento alheio numa pessoa moralmente correta deve doer em nós. Isso é mais do que suficiente para queremos fazer uma sociedade melhor. Não só melhor para nós, mas melhor para os outros. Agora, Daniel, você acredita naquela história de que a que se faz, a que se paga? Por exemplo, eu faço mal para o Guimarães, para o pai Guimarães, para a família dele. No meu ver, no meu entendimento, de acordo com aquilo que eu desejo ao outro, que eu faço, eu vou ter em troca. Quer dizer, se eu fiz um mal a ele, em algum momento algo parecido vai acontecer comigo para que eu possa perceber o mal que eu causei a ele, para que eu possa me colocar no lugar dele e chegar e falar: olha, me desculpa, ou uma oportunidade que a gente tem de crescimento. Você acredita nisso? Não. Uma ideia meio kármica, assim, né? Não. Se isso fosse verdadeiro, a gente não precisava de polícia nem de judiciário. As pessoas já teriam a sua punição. No judiciário a pessoa paga. Pois é, então, eu entendo que isso aqui se faz, aqui se paga, se eu fiz o mal, eu vou receber o mal. Mas quem vai te dar o mal? De que forma esse mal volta para você? Não acho que vai voltar. Está cheio de gente que faz mal e se dá bem. E está cheio de gente que faz o bem e se dá mal. A busca pela justiça humana, aliás, é em grande parte mostrada por isso. São essas duas incongruências, que por sinal eu acho muito difícil para um teísta explicar, são essas duas incongruências que movem o judiciário, que movem a filantropia, senão o mundo já seria naturalmente justo. E o mundo é naturalmente muito injusto. Quando se está num momento muito difícil de perda de saúde e se é ateu, em nenhum momento se pensa e se pede para alguém uma nova oportunidade, se morre com um aperto no coração, como às vezes a gente vê que acontece com algumas pessoas que no momento da morte, aí se encontram com Deus, ou então pedem perdão dos seus pecados, coisas assim do gênero, ou não? Olha, essa é uma coisa que eu posso falar de cadeira de novo, na nossa enorme fanpage no Facebook, a gente tem recebido relatos de todos os tipos, muitas pessoas com doenças terminais, que vêm dizer: olha, realmente, olha, eu estou aqui com câncer, eu não sei quantas semanas eu tenho de vida, mas isso não me faz achar que de repente existe uma entidade sobrenatural. Não, eu continuo achando exatamente as mesmas coisas. Não muda.
O fato de você estar na pior não faz você crer em Papai Noel. A mesma coisa para Deus. Eu queria fazer um convite a todos vocês, em especial, claro, ao Daniel Sotomayor, para que a gente continuasse aqui essa sabatina. Porque falar de algumas religiões é difícil, mas falar da não religião é muito mais, é muito mais Não, complexo. ele até citou a causa do cristianismo, do temor a Deus, inclusive citou de uma forma que não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Então a gente já e o temor a começa Deus desse considera jeito. nenhum como canalha. Se fizer uma exegese correta, vai ver que não é isso, é só ter um pouco de boa vontade. Mas é também uma questão de como se olha também, né? Se você pegar a Umbanda não é uma religião que converte, não é uma religião que convence, não é uma religião que se preocupa com quem está entrando. Quem pratica a Umbanda de uma forma religiosa, ela respeita o ser humano na sua qualidade exatamente como ela é, não quer transformar ela. Muito pelo contrário, ela que tem que se transformar, ela vai amparar ela de uma tal forma, entendeu? Mas o ser humano, ele precisa se agarrar a alguma coisa. E é dentro dessa visão, né? A Umbanda ensina a pessoa a promover uma transformação interior, a respeitar a família, É uma respeitar mais oportunidade velho que e ela tal. tem de mudar. Então, quer dizer, ela se agarra a um conceito e a princípios que a Umbanda defende e acredita, ligado a uma força da natureza, para que ela possa encontrar uma força interior e se transformar e mudar como ser humano. Tá? O ateísmo não é a mesma coisa? Você se agarra... Eu vou precisar encerrar, por isso que eu disse que a gente vai continuar com esse assunto. Todo mundo aqui tem muitas perguntas a fazer ainda. A gente só vai esperar a disponibilidade do Daniel e, claro, da agenda dos 4 também. Pra gente, quando vocês puderem, os 5 estarão convidadíssimos a voltarem pra gente dar continuidade. Pai Guimarães, quem quiser conhecer a Umbanda... Fácil. É só entrar no nosso site, temploestreladaguia.com.br. Né? Eu gostaria de entregar uma camiseta para você. Obrigada. Nesse final de semana agora, nós vamos ter o Congresso das Religiões de Matriz Africana e Afro-Brasileira. Vai ser sábado, às 13 horas, na Lesp. Então, todo simpatizante, toda pessoa ligada às religiões de Umbanda e Candomblé, da Jurema, do Catimbó, lá vai ter apresentação cultural, vai ter apresentação musical. A partir das 13 horas, né? Inclusive o cantor Danilu vai estar lá com a gente, dando uma apresentação. Obrigada, E então, viu? fica meu convite a você, Obrigada. se quiser aparecer lá, Eu vai tenho ser gravação no sábado, sabe Deus até que horas, mas conseguirei mesmo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também a congregação israelita paulista, Rabino, como que a gente Convidamos faz? vocês a conhecerem o nosso site na internet, www.c de congregação e de israelita, P de paulista, cip.org.br. Afonso, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o espiritismo? Eu queria fazer um convite. Pode fazer. Neste domingo e em todos os domingos, Kátia, nós estamos na Rua Maria Paula, 140, centro da cidade, pertinho da estação do metrô Anhangabaú e Praça da Sé, às 10 horas da manhã, com a palestra, com números musicais, para receber os nossos companheiros que querem conhecer o espiritismo ou que querem conhecer mais uma casa espírita, a nos visitar. Mais informações, Federação Espírita do Estado de São Paulo, no site www.fiesp.org.br. Pastor Cruvinel, quem quiser conhecer a Assembleia de Deus? Olha, é fácil. Você pode acessar aí o nosso site www.pastorcruvinel.com. E hoje eu trouxe um presente aqui para o Daniel, uma Bíblia Sagrada, Daniel. Toda vez que eu dou essa Bíblia para alguém, eu digo, esse livro te afasta do pecado, o pecado te afasta desse livro. Eu trouxe um para cada um dos meus amigos com o inário das Assembleias de Deus. E dizer a você que Jesus Cristo ama a sua vida. Deus existe e Ele quer mudar você. Eu trouxe aqui o nosso curso teológico. Você pode ver pelo nosso site, inclusive tem informações da nossa igreja, www.pastorcruvinel.com. E eu estou lá no Facebook já, parte 3, Roberto Cruvinel 3, Jesus Cristo ama você. Deus abençoe. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, Daniel, sobre ateísmo, tem um site? Site da Associação Brasileira de Ateus Diagnósticos, é www.atea.org.br. Deuses não existem, venha para nós. Queria agradecer Daniel Sotomayor, agradecer também ao pastor Roberto Cruvinel, Pai Guimarães, ao Rabino Michel e também ao Afonso, obrigada. E agradecer a você de casa. Claro que você vai esperar que a gente vai voltar mesmo com a continuidade aqui dessa sabatina, mas que a gente também tenha um pouco mais de boa vontade para a gente tentar entender a opinião dos outros, embora muitas vezes, guarda para mim, por favor, uma opinião bem contrária daqui dos nossos preceitos pessoais, né?